falando da vez passada ainda sobre a realidade do fariseu, do intérprete da lei, que sabia dar a resposta correta, mas não sabia fazer a pergunta certa. A sua pergunta dizia que a sua resposta correta não era expressão da verdade, porque ele não sabia quem era o seu próximo. E ainda pensando um pouquinho nisso, Jesus em um determinado momento é questionado pelos seus discípulos como se devia orar, né? Como que se ora? E é interessante que ele começa dizendo e ensinando aos seus discípulos acerca da oração, chamando Deus de Pai. E ele então diz: Pai Nosso. Aqui talvez a gente pode pensar em duas perspectivas diferentes. A primeira tem a ver com a realidade de que Deus é Pai. Tanta gente que se relaciona com Deus na perspectiva de que Deus é um patrão, ou um barganhador, ou um negociador, enfim. Alguém que está ali com uma relação simplesmente autoritária, mandatária, enfim, de imposição. Mas não é isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus nos ensina que Deus é Pai e que Ele não é só Pai meu, Ele é Pai nosso. E quando o Pai é nosso, eu preciso saber que o irmão é meu. Porque se o Pai fosse meu, é uma coisa, mas quando o Pai é nosso, o irmão é meu. De modo que, numa relação de família, onde Deus é meu Pai, é necessário que eu perceba o outro como alguém que é filho do mesmo Pai que eu e como alguém que é da minha família. Hoje as relações têm sido tão complicadas, mesmo no que diz respeito à relação de pai e filho. Às vezes nós transferimos a nossa relação com nossos pais para Deus, e isso traz um prejuízo muito grande para o Evangelho e também para o desenvolvimento da fé cristã, porque nós temos a mania, o hábito de projetar em Deus as experiências ruins que nós temos com nossos pais. Mas eu gostaria de dizer que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que nos ama de um modo constrangedor. É um Deus que não está para anotar as nossas falhas, e também é um Deus que é um Pai que não reage a nós, ou não age em direção a nós, tendo em vista o nosso desempenho satisfatório, porque simplesmente conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa finitude e, como o salmista vai dizer, Ele sabe que nós somos pó. Deus não lhe comprou errado, Deus não se enganou ao seu respeito e Deus não alimenta nenhuma expectativa ao seu respeito, simplesmente porque Deus lhe conhece profundamente. Deus é aquele que esquadrinha os corações e que sonda as motivações dos homens. Desse modo, eu queria te encorajar diante de Deus, não somente se expor, mas a confiar que aquele que não poupou o seu próprio filho não sonegará mais nada de você. Ele não exige a sua perfeição porque Ele sabe que você não é perfeito, mas Ele quer antes ser em você tudo aquilo que você não pode ser em relação a Ele, em relação aos outros e em relação a você mesmo. Esta é a maravilha do Evangelho. E você vai perceber que você não só ganhou um pai, que você agora tem uma família. E os filhos e as filhas de Deus são pessoas com quem você precisa se relacionar. O problema delas é o seu problema, e o seu problema é o problema delas. De modo que você não está só, de modo que você é amparado por essa família. Eu não estou dizendo pela família institucional, pela igreja, placa. Você vai descobrir na relação com a sua comunidade, num tempo onde as pessoas estão cada dia mais decepcionadas com a estrutura da igreja. Mas eu queria só lembrar a cada um de vocês que a igreja não é o templo, não é a placa, não é o culto, não é o rito. A igreja é formada de gente. E você que tem o Espírito Santo de Deus, que experimentou a obra regeneradora do Espírito,
vai saber discernir no meio do corpo os seus irmãos. E não vai exigir dos seus irmãos perfeição, porque você mesmo também não é perfeito. Mas vai poder contar com fracassados que são sustentados por Deus, como Davi experimentou o sustento dos seus espúrias lá na caverna de Adulão, como o Senhor levanta gente que não é para ser, como o Senhor levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e você possa experimentar não uma relação de perfeição, mas uma relação de amor, onde um serve de sustento ao outro e é onde você é livre, porque Deus é o seu Pai e te conhece. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima vez.